A sociedade está percebendo que as construções cearenses e também brasileiras estão envelhecendo. E o que nós, cidadãos, podemos fazer? Esse é um dos assuntos do Conexões Imobiliárias de hoje. A gente traz aqui para o programa Emanuel Mota, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Então não sai daí, que o programa já começou. Emanuel Mota está na presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, no triênio 2018-2020. Presidente, obrigada por estar aqui no Conexões Imobiliárias. Obrigado, Mirella. É possível fazer um balanço da diretoria, dos trabalhos da diretoria, das ações nesse triênio? Sim, hoje a gente tem a plena condição de já fazer um balanço desse tipo, até porque já se passaram aí pouco mais de 2 anos de gestão e muita coisa foi feita, né? A gente levou ao CREA, a gente trouxe ao CREA novos tempos, né? Uns tempos de modernidade, de vanguarda, onde diversos procedimentos anacrônicos foram extintos do sistema. Sei que muita coisa ainda tem que melhorar, até porque não se muda aí 85, 84 anos de história, né? Mais de 80 anos de história em 2 anos. É interessante que cada um que passou ali tenha deixado a sua colaboração e eu, à frente do CREA durante esses 2 anos, também deixei a minha, como, por exemplo, um aplicativo de celular, onde os profissionais têm acesso a qualquer tempo, suas RTs, suas certidões, solicitam documentos. O aplicativo é gratuito, presidente? O aplicativo é gratuito, disponível para todos os profissionais. Ele já funciona desde o meu primeiro ano de gestão, a gente foi uma das nossas bandeiras. Colocamos alguns facilitadores para registro de obra, que é o grande gargalo. A gente via que muitos dos problemas em certidões eram erros de preenchimento nas RTs, né? Então a gente colocou alguns facilitadores para isso. Também dinamizamos o atendimento. O atendimento do CREA hoje, além do atendimento presencial, ele pode ser feito via telefone, via WhatsApp por mensagem de texto, via WhatsApp por videoconferência e também a gente apelidou lá como o delivery, onde o profissional liga para o CREA, faz um agendamento e um atendente do CREA se dirige até o seu escritório para realizar o atendimento da melhor forma possível. Em nível de Nordeste, todas essas modernidades, essas inovações, elas foram, como é que eu posso dizer, elas inspiraram iniciativas em outros CREAs do Brasil? Como foi que o Ceará conseguiu se posicionar em nível de Brasil? Outra coisa interessante que a gente trouxe para o CREA Ceará. Hoje o CREA Ceará é referência nesses procedimentos, né, nas inovações. Lá o CREA Ceará é tido como o CREA mais inovador, né? Diversos CREAs, nós já exportamos, digamos assim, para outros CREAs, produtos nossos, como a gente tem lá internamente, os profissionais não têm acesso a isso, mas se chama de intranet, onde são feitos procedimentos de RH, procedimentos de despacho de processos, todos os processos hoje de despesa, todos os processos internos, né? Que já tem a ver com gestão, governança. Exatamente, né? Todos eles passaram a ser digitalizados. Eu, por exemplo, como presidente, assino, autorizo os pagamentos através de uma senha eletrônica. Então, alguns CREA já estão utilizando isso. Da mesma forma, no plenário do CREA, tem um sistema de votação que faz o controle das presenças, o controle da pauta, o controle dos votantes. Também foi desenvolvido pelo CREA e já exportado para outros regionais, assim como alguns procedimentos de presença dentro da sociedade. O CREA Ceará hoje, um dos nossos desafios também foi reposicionar o sistema Confia-CREA no Ceará, como? Tornando ele referência na área de engenharia. Há pouco tempo atrás, quando se precisava de engenharia, de algum questionamento, procuravam-se outros conselhos, procuravam-se outros profissionais que não os do CREA Ceará. Hoje não. Hoje você mesmo, quando está com um problema aqui, há pouco a gente conversava antes da entrevista sobre o caso do André, o primeiro a ser procurado fomos nós, do CREA, para dar as explicações, para dar as orientações iniciais, qual o posicionamento. Enfim, a gente conseguiu realmente... Houve um fortalecimento da autarquia federal perante a sociedade. Perfeito. Houve um fortalecimento notório, isso nos últimos 2 anos. Entendi. Sobre a fiscalização, hoje, como é que funciona o trabalho de fiscalização? Perfeito. Foi mais uma das inovações que nós levamos ao CREA Ceará. Lá, costumeiramente, o fiscal saía em rota, vamos assim chamar, e ia vendo quais as obras que estão acontecendo, saiu do chão multa, tem uma plantação multa, que é uma outra característica do CREA, né? O CREA ele não é um conselho de uma só profissão, ele é um conselho de mais de 300 titularidades, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, meteorologia, geologia, enfim, são um conjunto que a gente divide em 3 grandes grupos,
que é engenharia, agronomia e geociências. Então isso dá muito serviço, né? E o fiscal saía de forma aleatória. A gente começou a fazer o enquadramento disso em operações, tá? Por exemplo, vamos fazer a operação 184, onde os fiscais, os 40 fiscais circularam os 184 municípios do estado do Ceará num período de 10 dias. Então a gente garante que todos esses fiscais, que todas as cidades tiveram um movimento de fiscalização naquele período. A gente fez também a operação Caixa Vazia, que o que era? A gente tem lá uma lista de denúncias. Então essas denúncias elas foram zeradas. Como? As denúncias da cidade de Fortaleza. Então todos os fiscais vêm a Fortaleza, os 40 fiscais vêm a Fortaleza e fazem o limpa das denúncias. Todos os fiscais vão até a cidade de Santa Quitéria e fazem os limpas na denúncia. Todos vão para a cidade de Itauá e fazem o limpa nas denúncias. E assim a coisa vai acontecendo. Quantos profissionais hoje estão inscritos no Conselho? Só para concluir a da fiscalização, e esse movimento gerou uma ampliação em torno de 40% do número de visitas de fiscalização, o número de atos fiscalizatórios. Esse número foi bem significativo, né? Com relação à quantidade de profissionais, hoje no estado do Ceará nós temos em torno de 30 mil profissionais registrados e 25 mil desses profissionais estão em dia com suas obrigações perante ao Conselho. Como a gente já tinha conversado anteriormente, é impossível essa entrevista não tocar no assunto do edifício Andrés, uma das maiores tragédias aqui no estado do Ceará, que realmente deixou consternada toda a população, toda a sociedade. Qual é a lição, presidente, que a gente tira de toda essa tragédia? Eu ia começar com eu acho, né? Mas eu não vou tirar, vou colocar com eu tenho certeza, que a maior lição é de que as construções elas precisam ser mantidas, né? No momento que uma pessoa vai realizar o seu sonho, nós brasileiros fomos criados para comprar um imóvel próprio, né? Nós fomos educados a ter aquela casa própria como um bem de raiz, né? Como um projeto de vida. E ver aquele imóvel próprio ruir, né? Via ruína, é muito trágico. E a gente tem que deixar isso como lição. Ao adquirir um imóvel, você tem que deixar uma parcelinha daquela compra para manter o imóvel. Da mesma forma que você compra um carro, você troca o pneu, você troca o óleo, você está doente, você vai no médico, toma um remedinho, você se mantém o seu carro. Faz o check-up, Faz o check-up, mas do imóvel não, você vê lá o imóvel com goteira, vê lá o imóvel rachado. Eu tenho frequentado agora algumas construções de amigos que acabam ligando para a gente acompanhar uma visita, e você vê como é que não incomoda aquela pilar rachada, aquela viga com ferro exposto, como é que não incomoda quem está utilizando o imóvel, né? E a gente vê esse movimento de mudança, de conscientização de manutenção. O feedback que a gente recebe é muito positivo dos profissionais de engenharia que colocam, que estão sendo procurados cada vez mais para fazerem vistorias, realizarem manutenções e edificações. E a gente tem que embutir isso na cabeça das pessoas. Até porque falou-se muito aí nesse período, tem 40 anos, né, tem 30 anos a construção. E se você for fazer uma retrospectiva, essas construções que estão com maiores problemas, elas foram executadas no período de um boom imobiliário que aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80, com o BNH. Tá? E aí passou-se a década perdida no Brasil e a falta de manutenção, ela, vamos dizer assim, ela não inviabilizava o meu imóvel, então não vou pintar agora não vou manter agora não, porque eu continuo utilizando. E aí foi sendo negligenciada. De repente a gente tem todos esses problemas acontecendo agora. Então é necessário que você tenha essas manutenções. Se a gente não tiver essa mudança real de conscientização, daqui a 20 anos vão ocorrer novos acidentes, porque houve um outro boom imobiliário em torno dos anos 2008, mais ou menos, na primeira década dos anos 2000, que foi o Minha Casa Minha Vida. Essas construções estão realizando já se passaram em torno de 10 anos, né? Daqui a mais 20 anos, pode ser que aconteça, né? Se a gente não tiver essa mudança de postura. Então foi comprovado que as construções têm vida útil. Perfeito. Isso aí É possível fazer esse cálculo existe? Como é que o Conselho pode ajudar quem está assistindo a gente agora? Na verdade, nunca foi dito, né? Nunca foi dito que uma construção durasse para sempre, né? É um engano quem pensa assim. A durabilidade da construção ela é proporcional ao cuidado que você tem com ela. Se você está lá mantendo a sua pintura, todo ano você faz uma pintura, todo ano você confere se não tem um vazamento em banheiro, enfim, a sua edificação, o seu imóvel vai durar a eternidade, né? Observe aí que tem normas próprias e adequadas para a manutenção de prédios. Para você ter ideia, um prédio, uma fachada de cerâmica
de um edifício, a cada 3 anos ela tem que passar por um processo de inspeção, verificando se o rejuntamento está correto, tem que fazer uma lavagem nela a cada 3 anos. Né? Qual é o edifício com 3 anos de idade que passou por uma lavagem na fachada? Né? Então a gente tem que ter alguns cuidados. Agora mesmo adquirimos um imóvel e a luta para convencer as pessoas, dos condôminos, né, os administradores daquele empreendimento a realizarem manutenções básicas. Não, mas isso aí, o prédio é novo, né? Tudo bem, ele é novo, mas ele precisa de reparos, né? Ele precisa de cuidados. A gente tem que ter essa conscientização para que ao longo dos anos isso se perdure a vida útil desse imóvel, né? O senhor comparou muito bem com relação ao automóvel, né? Aí eu me recordo que quando a gente tem um automóvel e ele vai envelhecendo, a gente se preocupa porque existe a fiscalização, existem as blitz, a gente muitas vezes pode ser lesado por conta disso. E com relação às edificações, como é que está esse relacionamento do CREA com a Prefeitura de Fortaleza, quanto à fiscalização? Um outro movimento que a gente fez lá para fortalecer a fiscalização do CREA foi gerar uma série de convênios de parceria. Tá? E um deles é com a Prefeitura de Fortaleza. Existem 2 convênios, um que a gente pede que todos os profissionais de engenharia da Prefeitura sejam registrados no Conselho, tenham RTs, né, tenham registros das RTs de carga e função, para garantir que esses serviços da Prefeitura sejam feitos por engenheiros. E, na paralela, tem com a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização do município. E a gente faz algumas fiscalizações em conjunto, tanto a AGFIS usando a estrutura do CREA, como o contrário também, o CREA usando a estrutura da AGFIS para realizar essas fiscalizações. Da mesma forma que a gente fez com a Prefeitura, a gente tem com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e outros institutos que trabalham em conjunto com a fiscalização. Até porque, embora o CREA ele tenha um poder de polícia, né, ele não pode embargar obras. Tá? E aí a gente usa esses convênios com outros órgãos que podem embargar obras para fazer fiscalizações mais, digamos assim, assintosas, né? A Lei de Inspeção Predial ela é de 2012 e regulamentada em 2015. Isso. Como é que está a situação hoje, vocês que estão diariamente no mercado, que têm essa informação privilegiada dos profissionais que também estão em campo? Após todas essas tragédias, a gente tem que geralmente fazer uma limonada dos limões, né? Após todas essas tragédias, você andando aqui na região mais abastada da cidade, né, Aldeota, Meirelles, Dionísio Torres, você vai ver que boa parte dos edifícios já estão com a plaquinha lá, que estão ou fazendo ou que já fizeram a inspeção predial. Ou seja, esse é o consenso, esse já virou um lugar comum dentro desse campo aí, né? Não tem mais grandes problemas. Então a Prefeitura atenta a isso. Após o edifício André, houve aí uma força-tarefa, né, para fiscalizar, incentivar os órgãos de fiscalizarem. A Prefeitura também ela criou aí uma espécie de cronograma para fiscalizações, tendo em vista que muitas delas já estavam ocorrendo naturalmente, sem a necessidade de fiscalizar, e aí criou-se esse cronograma e está sendo implantado. Mas eu tenho até um pensamento um pouco diferente. A legislação, ela obriga que você faça a inspeção sob pena de uma multa. Eu acho que a Prefeitura ela podia usar isso, a própria Prefeitura diz de que não tem fiscais para tocar essa fiscalização. Eu acho que ela devia fazer o inverso. Quem tem a inspeção predial, o CIP, né, que eles chamam, que é o Certificado de Inspeção Predial, deveria ter um benefício. Por exemplo, a gente tem aqui, houve um aumento muito grande no preço dos alvarás. Então você tem lá um desconto para tirar o seu alvará, você tem lá um desconto na Zona Azul, que também foi muito ampliada, um desconto no IPTU. Então, a própria população vai querer fazer para poder ter aquele desconto. É um incentivo. É um incentivo. O brasileiro também, da mesma forma que foi educado até o imóvel próprio, ele gosta de ter uma vantagenzinha. E essa vantagem aí de um desconto num desses tributos, dessas taxas municipais, seria de grande... Eu tenho essa visão que seria de grande oportunidade para se ter essa regularização. Então fica aí a sugestão para os gestores do município, Perfeito. Né, presidente? O senhor foi a Brasília em dezembro, recentemente, a sede da Caixa Econômica Federal. Como é que o Conselho foi recebido pela instituição bancária e o que essa visita trouxe de retorno para a categoria e também para a sociedade, né? Querendo Perfeito. ou não, a sociedade acaba se beneficiando no final, né? Exatamente. A ideia não foi nem da categoria propriamente dita. A autarquia federal de fiscalização ela tem um papel de garantir a sociedade. Na verdade, nós trabalhamos para a sociedade. E essa aí da Caixa Econômica foi com esse intuito. O grande lance, né, o grande problema que a gente vê nas inspeções prediais é porque durante o processo de inspeção ele vai apontar uma série de não conformidades que devem ser corrigidas.
E essas não conformidades geram despesa. E nem sempre os condomínios têm condição de ter isso em caixa para realizar de forma imediata. Ou vão ter que construir isso, um caixa ao longo do tempo, para poder realizar aquele serviço. E nem sempre o serviço espera, né? É um serviço emergencial. Tendo em vista isso, fomos buscar junto à Caixa Econômica, já que nenhum banco ele costuma emprestar para condomínios, né? Fazer empréstimos financeiros para condomínio, porque o condomínio ele não tem patrimônio. Ele tem a garantia que ele tem é que os condôminos vão pagar. Então a gente foi à Caixa Econômica para fazer ali uma linha de crédito, sugerir para a Caixa Econômica, como banco público, que tem o seu papel social, uma linha de crédito para financiar essas obras. Com juros subsidiados, que dependessem do tempo, com facilidade na análise. Vocês corretores trabalham muito com a Caixa, vocês sabem a demora e o trabalho que se tem ao levar documentos para a Caixa Econômica. Muitas vezes certidões vencem na própria agência, né? Você nem sai da agência. Então a gente pediu essa agilidade também, enfim, uma série de características especiais para que essa linha de crédito pudesse ser viabilizada. A Caixa Econômica ficou de analisar e ainda estamos aguardando uma resposta da Caixa. Creio que ela vai sair, até porque não é necessidade de Fortaleza. O Brasil inteiro sofre com tragédias. Tivemos tragédias em São Paulo, tivemos tragédias na Paraíba, no Rio de Janeiro tem muitas, a cidade do Rio é bem antiga. Enfim, a tendência é que as cidades se envelheçam de verdade. E todos nós, né, toda a sociedade brasileira vai precisar de uma linha de crédito desse tipo. A gente faz uma continha lá de que uns 100 mil reais para uma pessoa é muita coisa, né, para o condomínio adquirir. Mas quando você divide isso para 20 condôminos e para 36 meses, fica um valor acessível que qualquer um pode pagar. E a Caixa Econômica também foi dito lá para eles que não é nenhuma novidade esse tipo de crédito, né? Você vê o Banco do Nordeste com o Crédito Amigo, por exemplo, que são microcréditos que você divide entre algum grupo de amigos com juros baixos e sem nem garantia. Então não é novidade para um banco público ter financiamento dessa categoria. A gente espera aí as boas notícias, a gente fica no aguardo para o senhor vir de novo aqui ao Conexões Imobiliárias para dizer que a Caixa Econômica liberou. Perfeito. E que a sociedade vai poder cuidar do seu bem, né, tão precioso, com mais segurança. Perfeito. E vai durar aí para a eternidade esse imóvel, né? Agradeço a sua participação, presidente. Obrigado e quero deixar aqui a mensagem a todos os corretores de imóveis que estão de parabéns aqui com esse programa, com esse momento oportuno de até assim, melhorar a capacitação, melhorar a informação, que um dos grandes problemas do Brasil hoje é justamente a falta de informação correta, a falta de informação fidedigna, né? E esse é um canal onde você pode ter isso. Parabenizo mais uma vez aqui a vocês do Cresce, ao nosso amigo presidente Tibério, que essa emissora, vamos assim dizer, tenha muito sucesso e traga aqui muitos benefícios aos corretores de imóveis. Muito obrigada. E é com sua frase que eu termino o programa. Você disse que o CREA trabalha para a sociedade, assim como o CRES também. Os conselhos trabalham para a sociedade. Continue acompanhando os nossos vídeos, as nossas entrevistas e até mais. Tchau!